Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Nós vamos ler a palavra do Senhor. E Deus me fez uma pergunta, quinta-feira. Está faltando alguma coisa? Eu estava me preparando para o pré-encontro, e cheguei assim meio, segurando Bíblia, segurando o material do pré-encontro, segurando a caixinha de som, segurando o meu celular que ia tocar música, estava tudo segurando, a garrafa d'água, e aí tinha um culto de mulheres ali na porta, e eu perguntei para uma irmã, está faltando alguma coisa? Sabe que eu estava andando assim, com a ficha do pré-encontro, cheio de papel, tudo, está faltando, eu falei para ela, está faltando? Ela falou para mim, não sei. Aí eu fui sair, falei para ela assim, está faltando alguma coisa? Aí Deus falou comigo ali na porta, quinta-feira, está faltando alguma coisa. Então, eu entendi, é o tema da palavra, está faltando alguma coisa? Você sabe que o texto que nós vamos ler, é Mateus 19, a partir do verso 16, é um texto que muitas vezes é ministrado para jovens, para ofertas, conhecido. E a história do jovem rico, ela é narrada por Mateus, Marcos e Lucas. Vamos dizer, Mateus, Marcos e Lucas. Interessante que Mateus chama ele de jovem, diga jovem. Marcos chama ele de homem, diga homem, um homem. Lucas chama ele de príncipe. E aí eu conversei com o Eduardo, e como o Eduardo é muito prático, ele explicou para mim, falou, não, até brincou, bispo, é um jovem príncipe homem. Essa é a explicação clara de engenharia, é um jovem príncipe homem. Não tem dificuldade nenhuma, é muito prático, O Du é prático, Mas eu falei, meu Deus, a gente sabe que trata de uma pessoa, a gente sabe que está tratando da mesma pessoa, A gente sabe que está tratando da mesma pessoa, E Mateus, ele fala que ele é um jovem, Marcos fala que é um homem, e Lucas fala que é um príncipe, é uma pessoa que tinha posses. Então vamos ler aqui primeiro em Mateus 19, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E disse-lhe, por que você me chama de bom? Não há bom, senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse ele, quais? E Jesus lhe disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus falou 6 mandamentos para ele, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que ainda me falta? Bom, se é para guardar a palavra, eu estou guardando a palavra. Esses mandamentos que o Senhor perguntou se eu estava guardando, eu estou guardando. O que está faltando? Aí Jesus disse para ele assim, se você quer ser perfeito, presta atenção, se você quer ser perfeito, diga perfeito. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres,
e depois você terá um tesouro no céu, e depois você vem e me segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Feche seus olhos um pouquinho, que o Senhor possa inspirar, nos orientar a respeito desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pois muito bem. Quando Marcos narra essa mesma história, lá em Marcos 10, você não precisa ler, que é a mesma história. Quando Jesus viu o jovem, Marcos deu uma palavrinha que fez uma diferença, e Jesus amou ele. E eu queria dizer, a primeira coisa nessa manhã, que mesmo você não sendo perfeito, mesmo você tendo dúvida no seu coração, se você partir dessa vida para outra, se você vai ter a vida eterna ou se não vai, uma verdade nós temos que entender nessa manhã, que Jesus nos ama. No meio de toda essa dúvida, que esse jovem estava a respeito de palavra, guardar mandamento, abrir mão de tesouro, de tantas coisas, ali estava o amor de Deus. E Marcos diz, Jesus quando viu ele, Jesus amou ele. Você não vê, por exemplo, a Bíblia dizendo assim, que quando Jesus viu Nicodemos, amou ele. Você não vê isso. Você não vê, por exemplo, quando Jesus encontra a mulher do fluxo de sangue, que estava em luta 12 anos, querendo uma cura, e a Bíblia fala assim, Jesus viu ela, amou ela. Você não vê isso. A mulher samaritana lá no poço, lá, aquela que já tinha passado por meia dúzia de casamento, tentando ser feliz na vida, casa com um, larga do outro, casa com outro, larga desse, amiga com outro, tudo, e ela cheia de dúvida na vida dela, e ela procurando quem era o Messias. Você não vê Jesus, a Bíblia não fala assim, Jesus viu, amou ela no poço. Mas a Bíblia registra que Jesus olhou para esse jovem, e Jesus amou ele. Talvez eu e você, nós viemos na igreja hoje cedo aqui, cheio de dúvida, muitas vezes se apegando em coisas materiais. Talvez a questão financeira não é o nosso problema. O Luciano aí ganhou aí um sapato, cinta, um calçador, a meia, eu ia falar cueca, se eu falar zorba ele briga comigo, né? Porque ele é vendedor da Mesh, né? Mas se tivesse ganhado tudo por trintão, né? Puxa, que beleza, eu vou lá também, né? Onde que é esse lugar, né? Mas não era, a questão financeira não era desse rapaz, ele não estava procurando Jesus por uma bênção, ele não estava procurando Jesus porque ele precisava do emprego, ele não queria uma porta aberta, não era essa a necessidade dele. A necessidade dele era com a vida eterna. É as dúvidas que muitas vezes permeiam o nosso coração. Né? E interessante que quando Jesus olha para ele e mostrou para ele que realmente talvez teria algo na vida dele, que talvez estaria tomando o lugar de Deus. Aí você fala assim, mas ele guardava os mandamentos. Vou falar uma coisa para vocês. Quando Moisés tirou o povo do Egito, ele era um povo escravo, diga, um povo escravo. Era um povo que não tinha lei, diga, um povo que não tinha lei. Não tinha, eles eram escravos, 430 anos. Tudo aquilo que eles tinham aprendido com os patriarcas, com o tempo, passando as gerações, você vai perdendo. Talvez você vê uma pessoa que faz muito tempo que você não vê, você fala, nossa, a pessoa mudou, hein? Essa pessoa está diferente. Talvez ela mudou para melhor, ou talvez mudou para pior. Agora já começa a andar com gente mais ou menos, né? Já começa a ter alguns tipos de comportamento, você vai na casa dela e fala, puxa, essa pessoa não é assim, não era assim. Agora imagine esse povo lá no Egito, 430 anos,
vivendo num ambiente idólatra. Não que eles eram idólatras, mas eles estavam vivendo num ambiente de idolatria egípcio, que não adorava somente pessoas, mas eles adoravam, por exemplo, a gente vê nos livros de história, eles adoravam, por exemplo, uma pessoa com cabeça de cachorro, uma pessoa com cabeça de águia, e assim eles eram os deuses deles. Eles adoravam o sol, que era o Ra, eles adoravam muitos deuses. Quando Moisés tira esse povo do Egito, esse povo precisava de lei, de orientação, diga assim, lei. Agora presta atenção, precisava de mandamento, vamos tentar entender, mandamento. Quando eu me converti, por exemplo, a primeira vez que eu fui numa igreja, eu não sabia orar. É normal, talvez, a pessoa que veio visitar uma igreja, veio ver a apresentação da criança, veio visitar, talvez você não sabe orar, eu não sabia. Eu conhecia aquilo que está lá em Mateus 6, que era a oração do Pai Nosso. Mas eu estava dentro da igreja e eu via que ninguém repetia. E eu vi lá e Jesus falou assim, quando ele ensina a oração, ele diz assim, olha, mas não usa de vã repetição, não é para ficar repetindo. Então eu falei, meu Deus, mas eu não sei orar. Então a única coisa que eu sabia falar é quando eu me ajoelhei, eu dizia assim, Jesus, muda a minha vida, Jesus, muda a minha vida, Deus, muda a minha vida, Deus, muda a minha vida. E era uma vã repetição também, né? Mas é o que tinha para hoje. É o que tinha para aquele momento. Né? Talvez as muitas dúvidas, né? A gente não entendia a questão de oferta, eu não entendia, porque a gente foi criado num ambiente que não tinha essas coisas. Eu tinha meus vícios, minhas coisas. E quando Moisés tira o povo do Egito, Moisés sobe no Monte Sinai e Moisés traz os mandamentos para aquele povo que precisava de mandamento. E dentre esses 10 mandamentos, por isso que agora você vai entender a proposta do jovem rico. Os 10 mandamentos, presta atenção, gente. 4 mandamentos, os 4 primeiros é relacionado a Deus. Vamos repetir essa frase, diga assim, os 4 primeiros mandamentos era relacionado a Deus. Lembra que ele falou assim, amarás a Deus acima de todas as coisas, não tomar o nome do Senhor em vão, não fazer imagens de escultura e santificar um dia. Por quê? Porque era um povo que trabalhava sem parar. É igual isso aqui, trabalha sem parar, igual relógio. Tem gente que talvez é escravo do Egito, porque trabalha todo dia. Trabalho todo dia, você não tem folga. Irmãos, quem criou folga foi Deus. Diga amém. Olha para o seu irmão e fala, quem criou folga foi Deus, irmão. Ah, lá no meu serviço não tem folga. Cuidado que o faraó está lá, hein, ó, está lá, ó, cutucando você. Porque quando Moisés, o povo começou a falar que eles iam embora, o faraó falou assim, o quê? Esse povo aí está muito ocioso, vamos aumentar a produção aqui, e agora eles vão ter que procurar matéria-prima para manter a produção, e não pode cair a produção. Então, meu irmão, presta atenção, chicote e trabalho demais, isso é coisa de faraó, irmãos. Deus criou folga. Não é para você ser folgado, né? Mas Deus criou folga. Então, os 4 primeiros mandamentos era relacionado a Deus. E os 6 mandamentos era relacionado com o próximo. Você está entendendo? Que os mandamentos, a primeira parte é relacionado com Deus e a segunda parte era relacionado com o próximo. Quando Jesus falou para aquele rapaz, você conhece a palavra? Eu falei, eu conheço. E aí Jesus cita os 6 mandamentos relacionados às pessoas. Ele falou, mas eu sou um bom filho, eu honro meu pai e minha mãe. Foi o que ele falou, eu honro meu pai e minha mãe, eu não tenho essa dificuldade. Né? O que mais? Eu matar? Imagina, vão para a igreja? Para quê? Eu não mato ninguém. Não é isso que as pessoas falam para a gente, eu não mato, não roubo. É o que o jovem rico falava, eu não mato, não roubo. O que mais que ele falou? Né? Eu não cometo adultério, imagina,
né? Eu sou um bom marido, né? Eu nunca adulterei, eu sou uma boa esposa, nunca roubei, nem a uvinha do mercado. Nossa, às vezes a gente vai lá ver alguns irmãos, nossa, mas essa aqui que gostosa, né, pastor? Eu falei, está amarrado, né? Aí, experimenta para o senhor ver, essa aqui não tem caroço, né? Tem umas grandonas, né? Não conto mentira, eu faço testemunho, e eu sou um bom filho, eu honro meu pai e minha mãe. E aí Jesus fala para ele, te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Então fala para o seu irmão, fala assim, te falta uma coisa. Porque nesse momento, irmãos, presta atenção que eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus diz assim, na palavra, que ninguém pode amar e servir a Deus e a Mamon. Se Jesus estivesse falando para ele assim, você guarda os mandamentos? Eu guardo. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Você não está invocando o nome do Senhor? Citava os primeiros mandamentos, aí ele caía na malha fina, falava, puxa vida, eu tenho relacionamento com pessoas, eu não tenho relacionamento com Deus. E aí eu queria dizer para você que não basta, muitas vezes, nós sermos um bom cidadão da sociedade. Porque tem pessoas que talvez é um bom cidadão da sociedade, é um bom marido, é um bom filho, ele não mente, ele escreve coisa bonita lá no Facebook dele, no status dele, ele só escreve coisas positivas, coisas de alta ajuda, ele não gosta de mentira, ele não trai, ele é muito criterioso nessas coisas. O que é dos outros é dos outros, aquilo que é dele, ele não faz. É um bom cidadão. E aí Jesus fala para ele assim, está te faltando alguma coisa. Vamos o quê? Porque no meio dessa bondade, dessa honestidade, tudo que ele tinha aqui, faltava o relacionamento com Deus. Eu tenho um irmão que ele sempre foi bom. E eu me lembro que o ano de 82, 83, 84, eu trabalhava de boia fria. Pegava caminhão de turma e ia para a roça. É o que tinha para hoje, para aquele momento, né? Ia catar tomate, ia trabalhar na colheita do milho. E tinha um rapaz que um dia eu encontrei com ele na roça, e falou assim, nossa, seu irmão é muito bom, né? Eu falei, pois é. Ele falou, ele é quase crente. Ele é quase crente. Ele é quase cristão. Eu falei, verdade, ele é quase mesmo, né? Meu irmão, tem gente que quase vai para o céu. Quase. Tem gente que, né? Olha, o meu marido, pastor, é quase fiel. Minha mulher é quase fiel, pastor. É mesmo? Nossa, ela é quase, pastor, é uma benção. Né? E aí? Não é quase. Irmão, um probleminha dessa palavra aqui tira toda a verdade, tira nós do jogo, irmãos. Amém? Que na realidade eu queria dizer para vocês nessa manhã que o maior de todos os mandamentos está lá em Marcos capítulo 12, versículo 28. Se quiser ler comigo a palavra do Senhor. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Marcos capítulo 12, verso 28, né? Questionaram Jesus sobre os mandamentos. Marcos 12, 28. Aproximou-se um dos escribas. Quem era escriba? Naquela época, tinham pelo menos algumas categorias de judeus. Tinha os fariseus, tinha os escribas
tinha o Zelote e tinha um outro grupo que não consta na palavra, era chamado os essênios. Essênios era um povo mais resguardado, meio pessoas assim que eram mais reservados, viviam nas montanhas estudando a palavra. Esses escribas, eles eram responsáveis em compilar a palavra. Hoje em dia você tem um arquivo, você pode guardar num pendrive, né? Não, vamos voltar um pouquinho mais atrás. Nós guardávamos primeiro um arquivo, você lembra? Num disquetão desse tamanho aqui. Você lembra daquele disquetão, né? Que era grandão, não cabia nada lá dentro, né? Depois inventaram um disquetinho menor. Depois inventaram um outro negócio chamado MD, que não deu certo. Era um disquinho de MD que não deu certo. Depois inventaram o CD. Ai, que belezinha, né? E aí você descobriu que o seu computador podia gravar o CD em casa. E aí você gravava, né? Guardava os seus arquivos. Aí você descobriu que o seu computador gravava DVD. Aí o DVD cabe 4,5 GB. Aí você falou, por quanta coisa. Aí inventaram um negocinho chamado pendrive, né? Pendrive, né? Pen é caneta, né? Drive, né? Puxa, agora eu tenho um pendrive. Aí, puxa, um pendrive de 1 GB, depois de 2, de 5, de 10, de 20, 50, e por aí vai. E aí você descobriu que aí tinha um negocinho agora chamado micro SD. Você guarda ali dentro as suas coisas, né? Aí você tem que ter um leitorzinho de cartão. E agora, você guarda na nuvem. Eu estava assistindo um dia desse o filme do Rocky Balboa, que ele fez uma estratégia para o rapaz lutar, boxe lá, o filho do Apolo, que ele estava treinando, e ele fez uma estratégia, e o rapaz tirou foto, falou, pode guardar. Ele falou, já está na nuvem. Aí o Balboa olhou para cima, está na nuvem, na onde, né? Então, hoje a gente pode guardar. Naquela época não tinha esses locais de armazenamento. Aliás, não tinha impressão. A Bíblia era feita manualmente. Né? Diz alguns historiadores que quando os escribas ia escrever o nome de Deus, o nome de Yahvé, ele limpava apenas 7 vezes. 2, 3... para escrever o nome de Deus. Então, os escribas, eles eram copistas, eram pessoas que conheciam a palavra. Se os fariseus eram extremamente religiosos, os copistas, os escribas, eram pessoas que conheciam a palavra. Porque eles escreviam. E o versículo 28, eu falei tudo isso para falar isso aqui, e aproximou-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhe era respondido, perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ele sabia, ele era escriba. E Jesus disse, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor vosso Deus, o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que... Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não cito o nome dele em vão, eu não faço uma imagem dele, e eu reservo um tempo para cultuar a Deus. Quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não cobiço a mulher dele, eu não minto para ele, eu não conto mentira, eu guardo a palavra. Então, na realidade, os 10 mandamentos se resumiu nesses dois. O primeiro relacionado a Deus e o segundo relacionado aos próximos. O jovem só conhecia a parte B. E só conhecer a parte B não dá direito à vida eterna, irmão. Desculpa eu te dizer. Porque, na realidade, além de ele conhecer a parte B dos mandamentos, ele confiava no poder aquisitivo. E Jesus, um dia, tentando explicar isso aí, eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus 13. É a parábola da grande pérola. Mateus 13, verso
45. Quem achou, diga amém. Ele está fazendo as ilustrações do reino aqui. As parábolas fazendo ilustração do reino. Ele diz assim, o verso 45. O 44 também é uma parábola do campo. O tesouro do campo. Mas eu quero ler o 45. Outra sim, o reino do céu é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Presta atenção, tem muitas pessoas que têm buscado boas pérolas. Tem pessoas que têm buscado bons valores para sua família, para sua casa. Sim ou não, meus irmãos? Existem pessoas que têm buscado boas pérolas. Tem buscado sim, tem procurado cuidar da sua casa, cuidar da sua família, trabalhar, enfim. Tem pessoas que têm buscado boas pérolas. Mas o verso 46. E ele encontrando uma pérola de grande valor. Ele vai e vende as outras. E ele adquire aquela pérola. O que ele está falando sobre as pérolas menores e a grande pérola? Ele está dizendo que talvez nós sim tínhamos grandes pérolas. A gente corria atrás de muitas coisas. Mas um dia nós encontramos a grande pérola. Amém, meus irmãos? E essa grande pérola fez diferença na nossa vida. E como nós temos hoje essa pérola de grande valor, que não tem como calcular essa pérola de grande valor, ele abre mão das demais pérolas, porque por causa de Jesus nós abrimos mão de tantas coisas. Presta atenção em que você já chegou a abrir mão na sua vida por causa do Senhor. Coisas que talvez para você era importante. Quem sabe você já abriu mão de um namoro, que era uma pérolazinha, né? Estava lá, sofrendo na boca da ostra lá, ferido, machucado. Mas por causa da pérola de grande valor, você abriu mão daquela pérola lá. Quem sabe você tinha um relacionamento extraconjugal, você até amava, gostava da outra lá, mas você conheceu essa pérola de grande valor, e aí você entendeu o que significa fidelidade, e você abriu mão das demais pérolas, das paquerinhas, das coisas que tinha, e você falou, não, hoje eu tenho a pérola de grande valor, é o Senhor na minha vida, eu vou ficar com essa pérola para mim. Quem está entendendo, meus irmãos? Quem sabe você entendeu que propina, fazer coisa errada, ganhar dinheiro ilícito, ajudava a sustentar a sua casa. Antigamente tinha muito ladrão de tape, né? Tape, né? Toca-fita, né? Ladrão de tape, né? Nem sei se existe isso ainda mais, né? Porque hoje você compra um radinho para pôr no seu carro, que coloca um pendrive, um cartão SD, 50 contos, você controla até pelo celular as músicas, não compensa mais, irmão. Essa profissão de ladrão de tape acabou. Mas tem muitos irmãos que quando se converteram, eles tinham, o tape do carro dele era roubado, né? A televisão da sala dele ele tinha comprado lá na biqueira ou na feira do rolo, lá de umas coisas ilícitas lá. Ele sabia que era o passado a mão. Falei, pô, que legal, Deus abençoou, ai, que coisa, né? Ainda põe Deus no negócio ainda, irmão. E o capiroto falou, é verdade, Deus abençoou você, ó. Eu tenho um pastor amigo meu que ele pregou isso na igreja. E ele falou de coisas que não era sua, que estava na sua casa. Irmãos, e aí ele falou assim, aquilo que não é seu, que você está usando ilicitamente, traz, nós vamos botar aqui no altar da igreja. Irmãos, ele disse que tinha cavadeira, tinha enxadão, enxada, martelo, tapuér, né, irmãos? Tapuér dos outros é o que mais tem na casa da gente, né? Tapuér. Roupa.
Né? Ainda bem, irmão, que hoje tem aquela vasilha plástica de sorvete, né? Que aquilo ali foi um achado, né? Fala, irmão, pode levar, né? Né? Ou você vai na casa da embalagem e compra aquele um que você encaixa a tampinha assim, aquele que você compra azeitona e uva passa no mercado, né? Você já tem lá na sua casa. Se alguém for lá, que maionese gostosa, não, pode levar. Sobrou, que nhoque gostoso, tampa aí e leva para lá. Irmão, hoje já tem coisa para tudo. E eu sei que esse pastor, amigo meu, ele fez lá, irmão, ele falou olha, o que tinha de coisas ilícitas na casa da gente lá, que o pessoal levou, arrancou o tape do carro, que era comprado lá na esquina, lá na biqueira lá, né? Enfim, irmão, a gente precisa abrir mão dessas coisas, porque hoje nós temos uma pérola de grande valor na nossa vida, amém? E eu peço que o Espírito Santo ilumine a sua vida, e você olhe na sua casa, porque Deuteronômio capítulo 7, o último versículo, fala que você não pode colocar coisa amaldiçoada dentro da sua casa, porque senão você fica amaldiçoado como ela. Tem problema, porque pela oração e pela palavra tudo é santificado. Ah, é? Vai nessa. Deuteronômio, Moisés falou assim, gente, não coloca coisa amaldiçoada dentro da sua casa, senão você vai ficar amaldiçoado igual ela. De toda detestarás e de toda abominarás, porque é maldição. Traz, dá fim. Amém, meus irmãos? Então diga assim, pérola de grande valor. Quando nós encontramos essa pérola de grande valor, nós abrimos mão das demais pérolas, daquelas outras coisas. Hoje nós temos uma vida de santidade. Mas, pastor Braz, eu gosto tanto de uma perolinha lá. Ah, tudo bem, entra na santidade. E vê se ele quer entrar também na santidade. Se ele está disposto a pagar o preço junto. Amém, meus irmãos? Porque todo mundo quer experimentar a pérola, ver se fica bonita, né? Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Todo mundo quer. A respeito desse jovem rico, eu queria falar algumas coisas para vocês, né? No nosso tempo aqui. Primeiramente, Jesus não estava ensinando a teoria da miséria. Que tem que vender tudo, abrir mão. Que você tem que ir para a igreja, você tem que vender o carro, vender tudo. Eu lembro de um irmão que se converteu numa igreja pobrezinha. Bem, ele era o único que tinha carro na igreja. E os próprios irmãos da igreja murchavam o pneu do carro dele, porque ninguém podia ter carro, só ele tinha. Então, para ele ser humilde, ele não podia ter carro. Então, os próprios irmãos da igreja murchavam o pneu do carro dele. Jesus nunca ensinou a teoria da miséria. Jesus nunca pediu para ninguém fazer voto de pobreza igual São Francisco, da cidade de Assis, na França, lá na Itália. Ele não pediu. A teoria da miséria, né, ele fala que a pessoa tem que viver na miséria, que não pode ter posse, tem que ficar sem nada. Zaqueu, ele abriu mão das coisas quando ele se converteu, porque ele falou que ele tinha defraudado as pessoas. É diferente, irmão. Defraudado. Tinha passado pessoas para trás. Aí sim, tem que abrir mão das coisas. Mas Jesus também não falou ali, eu quero ser bem controlado, ele não falou também da teoria da prosperidade. Quer dizer que de tudo que você tem, depois você me segue, e aí você dá, e aí você vai receber mais, mas eu não estou desfazendo a palavra de oferta, né? Que aquilo que você perdoa, você vai ser restituído, então você vem para a igreja, você vende tudo, dá tudo para as pessoas. Espera aí. Pedro disse assim para Jesus, falou, e nós? Nós deixamos tudo e seguimos. Porque Pedro era sanguíneo. Falou, e nós? O que a gente vai receber em troca? Ele falou assim, todo mundo que recebeu, que deixou coisas por amor de mim, vai receber com provação, com luta, e a vida eterna. Vida cristã é luta. Amém?
Vida cristã é batalha contra a carne, batalha contra demônio, é batalha no mundo espiritual, batalha contra você mesmo, batalha contra esse sistema caído, é batalha, irmão. Não é contra pessoas, mas é batalha. E ele prometeu te abençoar. Tanto que, quando a ideia de abrir casa de paz, né, o pastor Danilo deu esse nome, mas foi Jesus que foi o primeiro a fazer casa de paz, lá em Lucas capítulo 10, que ele envia as duplas de 2 em 2, né? E a gente vai abrir as casas de paz aqui depois de revisão, amém, meus irmãos? Vamos abrir. Esse ano passado a gente abriu quantas? 400, né? Não sei, esse ano nós vamos bater nossas metas, amém, meus irmãos? E ela, já tem um casal que já me pediu já uma casa de paz, já. Olha que benção. Esse aí, o peixe já caiu no meu puçar, já, né? Não precisei nem atrás. Ele falou, abre a casa de paz. Já. E eu nem falei. E aí Jesus fala para aquele povo, olha, vocês vão, não precisa levar o forge, não precisa levar nada, vai lá pregar. Lucas 22, 46, abra comigo a palavra do Senhor. Lucas 22, 35. Lucas 22, 35, quem achou, diga amém. Jesus está conversando com aqueles 70 que foram enviados. Com aqueles 70. Ele falou assim, Jesus disse para eles assim, quando eu vos mandei sem bolsas, sem alforge ou sandália, faltou porventura alguma coisa? E eles responderam? Nada. Quando você obedece a palavra de Deus, vai faltar alguma coisa na sua vida? Não. Davi disse, eu fui moço e sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a descendência mendigar o pão. Você não vai passar fome. Amém? Então eu não creio nessa teoria da miséria. Jesus também não ensinou a teoria, ele não estava ensinando a teoria, eu não estou falando nem de teologia, estou falando de teoria. E ele também falou da teoria da santidade esquisita, que para servir a Deus tem que ser esquisito, que você não pode usar calça jeans porque é pecado. Meu Deus, onde eu vou com a minha calça, né? Está quase rasgando aqui, estou quase fora da doutrina aqui, né? Não pode fazer a barba, não pode misturar com os pecadores, não faz isso, não faz aquilo. Ele também não ensinou a teoria da santidade esquisita. Mas ele ensinou uma teoria. É a teoria da perfeição. Amém? Diga comigo, teoria da perfeição. Porque ele falou lá em Mateus 19, 21, e disse-lhe Jesus, se você quer ser perfeito, vai e vende e dá aos pobres, e terás um novo tesouro, e você vem e me segue. O que Jesus estava ensinando para aquele jovem, é que tinha um valor maior que ele não conhecia. Talvez você tenha um bom carro, uma boa casa, um bom trabalho, tudo de bom, mas tem algo melhor e maior que você precisa experimentar e viver na sua vida. Amém, meus irmãos? Então, e quando a gente entender, e esta palavra foi difícil, porque o jovem não aceitou. Ele não aceitou, porque para ele, nesse momento, como Jesus tinha demonstrado amor, ele não conseguiu retribuir, ele não conseguiu, esta palavra foi muito, porque ele confiava em coisas materiais. E Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz. Paulo escrevendo para Timóteo, no capítulo lá, 6, versículo 10, ele diz, né, 1 Timóteo 6, 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muito se corrompe. A grande questão não é você ter dinheiro, a questão é você amar.
ser servo de Mamon. Amém, meus irmãos? Por exemplo, quando a gente vê a história de Marta e Maria, está lá em Lucas. A gente vê Marta e Maria, está lá em Lucas 10. A gente vê Marta trabalhadora, e Maria sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. E olha que Marta, Maria e Lázaro de Betânia eram pessoas, não era da turma dos 12, mas eram discípulos próximos de Jesus, porque quando o irmão ficou doente, elas foram atrás de Jesus, e Jesus só tem 2 notificações de choro na Bíblia, que ele chora por Jerusalém e ele chora por Lázaro. Era uma família que ele considerava. E interessante que a Marta estava lá tarefada e Maria sentada. E Jesus fala para ela, Marta, você está atribulada, muita coisa. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu algo. Isso não vai ser tirado. Isso talvez a gente fala de muito ativismo e adoração. Tem pessoas que estão muito envolvidas, mas está faltando uma coisa. E Maria descobriu o que era. Era adoração, meu irmão. É sentar e ouvir o mestre. Amém? Fala para uma pessoa, aqui você pode falar, fala assim, talvez você tem muita atividade. Tem muita atividade na igreja, atividade na célula, atividade por aí, mas está faltando uma coisa, sentar e ouvir Jesus, sentar e adorar o Senhor, sentar e ter compromisso com Deus. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor. Está faltando uma coisa, irmão. 2 pessoas na mesma casa, uma tinha, a outra não tinha, faltava uma coisa. Eu quero encerrar, eu tinha mais coisa para falar. Eu queria que você fosse comigo lá em Gênesis capítulo 22. Eu li na apresentação do Benício que Abraão teve um filho com quantos anos? 100 anos. Demorou, hein, para nascer esse menino, hein? Esse Isaac. Ismael não vale. Amém? Ismael não vale. Tem que ser Isaac. E aí, os meninos vão crescendo. E Deus falou, Abraão, é de Isaac que será chamada a tua descendência. Ismael não. E aí um dia, no capítulo 22, Deus traz aquela palavra que nem um pai, nem uma mãe gostaria de ouvir. Abraão, ele falou, eis-me aqui, Senhor. Para quem que eu tenho que pregar para quem, né? Cadê o demônio para me expulsar? Cadê, Senhor? Cadê? O que está acontecendo, Senhor? Fala comigo, é guerra, eu estou aqui. Pega o teu filho. Teu único filho, porque na visão de Deus era o único. Ismael não conta. Lembra que eu estou falando? Ismael não conta. Deus está falando, seu único. Seu único filho. Vai em Moriá. E oferece ali em sacrifício sobre uma das montanhas que eu vou te dizer. É em Moriá, mas você sai. Havia uma cordilheira de montanhas. E saiu. Então levantou Abraão, versículo 3, cedo. A minha versão fala que ele abardou o jumento, mas eu vou usar uma palavra mais fácil. Ele arriou o jumento. Tomou 2 moços, Isaac seu filho, colocou lenha, né, amarrou a lenha no jumento, tudo certinho. E foi para o lugar que Deus disse. Ao 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão, seus moços, vocês ficam aqui, cuida do jumento. Eu e o moço, vamos até lá. E havendo adorado, oferta é adoração, sacrifício é adoração. O escritor de Hebreus disse no capítulo 3,
E não esquecemos de fazer o bem a todos e oferecer sacrifício de louvor com os quais o Senhor se agrada. Nós vamos adorar e vamos voltar. Só que a palavra era para sacrificar o filho. E até esse momento de Gênesis 22 não tinha um registro de ressurreição ainda em lugar nenhum. Como é que ele saber? Lá na galeria dos heróis da fé, o escritor tenta descrever o coração de Abraão, que diz que Deus era poderoso para trazer o filho dele da cinza, porque, ou seja, ele ia queimar o filho dele, ia virar cinza. É como se fosse hoje uma pessoa que em vez de enterrar, você manda cremar, aí você ganha um potinho de cinza. É assim que eles fazem para você falar, aqui está o seu vô. É o vô? Sei lá se é, mas tudo bem, que é o vô, né? Ele falou, Deus era poderoso de trazer ele da cinza. Isso era fé. E o menino, nessa época, talvez teria lá pelos seus 20 anos. Não era molequinho, não. Era grande. Para a gente vai e volta, que a Bíblia chama ele de moço. Verso 6, e Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou no ombro de Isaque, porque para subir montanha com lenha nas costas não era criança. Agora imagine um homem de 115, 120 anos subindo o morro, e o filho ajudando. Vamos, pai. Abraão demorou 3 dias para decidir. Ele poderia falar, Deus, o Senhor sabe que eu amo o Senhor, Deus. O Senhor me abençoou tanto a minha vida, mas meu filho, Deus, demorou 100 anos para me ter ele, Deus. Pede outra coisa. Deixa eu sacrificar minha mulher. Não. Teu irmão fala, Deus, deixa eu sacrificar minha mulher, né? Não. Não valia a mulher. O sacrifício, o presbítero Luciano falou que a oferta é algo que custa. Foi isso que Davi falou para o rei Araúna, eu não posso oferecer para Deus uma coisa que não me custe. E aí eles foram, ambos juntos, ali com o cutelo, com a lenha, com tudo. Versículo 7, e falou Isaque a Abraão, seu pai, disse assim, meu pai. Ele falou, estou aqui, filho. Aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro? Está faltando alguma coisa. Diga para o seu irmão, fala, está faltando alguma coisa, irmão. O sacrifício tem que ser completo. Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício, meu filho, e assim foram juntos. Meu irmão, você tem que crer, meu querido, que aquilo que está faltando, Deus vai ajudar você a conquistar aquilo que está faltando. Está faltando algo aqui, ó, no sacrifício. Aí o pai amarra o filho, era moço, ele poderia empurrar o velho, né? Mas ele aceitou. E quando ele ia sacrificar, vê o anjo, segura a mão dele, bradou do céu, Abraão, não faz isso. Agora Deus sabe que você ama o seu filho. Ele olha do lado assim, ele vê um cordeiro enroscado o chifre, tentando escapar, sim. Sabe quando o cachorro enrosca a cabeça no buraco da grade e está tentando escapar, sim. E ele vê um cordeiro, Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. Meu querido, vamos ficar em pé. Essa é a palavra nessa manhã. Está faltando alguma coisa na sua vida? Está faltando alguma coisa na sua vida? Foi aquilo que ele falou para o jovem, te falta alguma coisa? Para Marta faltava, Maria tinha. Isaac falou, pai, está faltando alguma coisa. Meu filho, isso que está faltando, Deus vai providenciar. Deus vai providenciar isso que está faltando na sua vida. Feche seus olhos. Que
Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!